dia para você que está nos acompanhando aqui na Band Paraná. Eu sou Juliana Saraiva e este é o programa Da Sua Maneira. No programa de hoje eu estou com a Elaine Cristina, nutricionista da Vida Leve. Muito obrigada por estar aqui no programa. Muito obrigada a você pelo convite. Vamos começar o ano. Vamos começar. Você sabe, eu gosto muito de fazer dieta, comer saudável, fazer atividades físicas e recebo muito lá no meu Instagram, Elaine, essa questão das dietas da moda. Realmente isso ajuda? Ajuda a emagrecer? É bom para a saúde? Como que é? Olha só, Juliana, a ideia a gente tem que pensar assim, dietas da moda, né? Normalmente o que meus colegas nutricionistas diriam, não. Mas eu vou te convidar para a gente pensar um pouquinho junto com o público a respeito desse assunto. Porque as dietas da moda são muitas, Ju. Nós temos a dieta detox, que tem uma efetividade importante. Nós temos a dieta low carb, que virou uma febre, que além de ser uma dieta, é um estilo de vida hoje. Nós temos a dieta cetogênica, que veio aí para ficar, e o pessoal acha que ela é nova, mas a gente já conta um pouquinho mais, né, Ju? E o que a gente pode falar e pensar um pouquinho mais a respeito, né? Que as dietas da moda, elas têm a sua efetividade. Eu acho que o grande problema não é ser uma dieta da moda, Ju, é ser uma dieta da moda feita da forma incorreta por ser mal assistida. O que acontece que eu vejo na prática? Meu paciente vem para o consultório e ele está aculturado, ele entende sobre a dieta. E isso é bom, porque facilita meu trabalho. Mas acaba que as pessoas absorvem da dieta só o que elas gostam de fazer. E daí o que elas não gostam, elas deixam de lado. Tipo, isso eu não gostei da parte da dieta, então isso eu não vou fazer. E daí essas pequenas mudanças que a pessoa faz por conta de um protocolo estudado, que tem sim um conhecimento científico importante. Acaba não dando certo. Acaba não dando certo. Por isso a importância de ter um profissional, né, gente, da área. Porque a gente pensa, mas se tem na internet, por que eu vou procurar nutricionista? Então, né, a gente abaixa ali, pega uma revista e você consegue comprar na banca hoje um cardápio pronto, né? E é justamente por isso, Ju, porque nós precisamos orientar os nossos pacientes a parte que eles não sabem. Então, como eu faço para fazer uma dieta, que seja uma dieta da moda, que dê resultado e que o resultado continue? Porque o que ninguém quer é perder peso e voltar a ganhar. E é o que mais acontece. E acontece justamente por isso, porque a pessoa não está assistida, ela não sabe como fazer para ficar com o resultado que ela conquistou. Então a importância, gente, de ter um profissional aí da área, né, te orientando, te mostrando como fazer, porque às vezes nem tudo que tá na dieta é pro teu corpo, né? Exato. Às vezes pode ser que... Quer ver? Olha só que curioso. Quando a gente fala, por exemplo, da dieta, vamos pensar assim, na dieta low carb, eu tenho algumas situações, por exemplo, que o paciente diabético não é um paciente apto para isso. O paciente idoso, da mesma forma, a gente tem que analisar muito a composição corporal dele, por ele ter uma necessidade de proteína muito maior. Então, cada paciente é individual. Eu sei que parece difícil e parece história de nutricionista isso, mas não é. É porque realmente, se você não fizer dessa forma, o teu resultado é por um tempo, mas ele não se efetiva. Então, o nutricionista não tem a responsabilidade de te fazer emagrecer. O nutricionista tem a responsabilidade de fazer você entender por que você tem que emagrecer e ficar magro ou ficar saudável, porque não tem a ver com estética, né? E falando então da cetogênica, da low carb, qual é a diferença delas? O que é a cetogênica? Tá tudo junto e misturado, né? Que a gente fica meio assim, não, hoje eu quero fazer a low carb, amanhã olha só, vamos pegar e vamos dividir bem isso para quem estiver em casa agora conseguir entender, tá? Pega o papel e anota aí que é bem fácil. Olha aí, super olha dica. Só. Então assim, na base, todas as dietas, elas são com redução calórica. Essa é a primeira coisa, porque nós temos que pensar assim. Se eu consumir mais do que eu gasto, eu vou engordar. Se eu consumir menos do que eu gasto, eu vou emagrecer. Essa regra é simples e única e é para sempre. O que muda é o que eu vou consumir dentro dessa quantidade calórica que eu posso fazer. No tradicional hoje, a gente tem, dentro do que a Organização Mundial da Saúde preconiza, 40% até 60% da sua energia do dia deveria vir do carboidrato. O que é muito alto, a gente sabe que é muito alto, tanto que a pirâmide alimentar foi feita por um grupo de jornalistas americanos, nem nutricionistas nem médicos, e já se sabe hoje que foi uma pirâmide que não é adequada para a saúde, é muito mais carboidrato, esse nutriente está numa quantidade muito maior do que deve ser. E daí dentro desse conceito de entender que isso não estava dando certo,
veio surgindo outras ideias de como é que eu faço para dar certo. E a low carb veio nisso. Então vamos fazer um teste, vamos reduzir a quantidade de carboidrato porque as pessoas estão engordando seguindo isso. E daí a low carb, ela tem 20%. É quase nada. Não, é bastante ainda. É bastante? Eu vou te falar por quê já. Ai, meu Deus, vai sobrar nada, né? Não, 20%. Então, como é que seria? 20% da tua necessidade diária vem do carboidrato. Quem é o carboidrato? O arroz, as frutas, o macarrão, a batata. 20% vem dali. E os outros 80% viria parte das proteínas e parte das gorduras. Isso seria uma low carb. A cetogênica, só 5% de carboidrato, no máximo 10%. E daí a gente tem pega, né? Aí a gente tem 45, mas na ideia seria assim, 50% vem das gorduras e 40% vem das proteínas, né? Aí você vai dizer assim, puxa, Elaine, mas é sustentável uma dieta cetogênica, então, já que é só 5%? E da onde vem esse 5% de carboidrato? Basicamente das folhas, das saladas que você vai incluir no almoço e no jantar. Então, mas também é um balde que vai comer. Isso é bem legal você falar. De quantidade de prato, para a gente dar uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo, um prato grande, a gente vai estar usando metade do prato, basicamente, só de salada. Então é uma quantidade bem importante sim, porque essa dieta tem pouca fibra, porque ela já não tem fruta, né? Agora, se você perguntar assim, essa dieta é para fazer sempre? Eu diria não. Não é para fazer sempre. Não posso ficar o ano inteiro fazendo. Não precisa. Ela é uma dieta de tratamento, ela é um protocolo. A low carb você também não precisa fazer sempre. O que eu faço com meus pacientes? Eu te ensino a comer corretamente de segunda a sexta, que de certa forma vai te dar créditos, para que sábado e domingo você consiga comer com a tua família, você consiga sair. Porque estar em dieta constantemente é antissocial. E também você fica, assim, é chato. É chato. Aí você não pode comer nada, não pode comer um doce, não pode tomar um vinho, não pode fazer... Isso, né? Você só tem que ficar fazendo dieta, a gente fica meio, né? Então, o que é importante levar em consideração? Que uma dieta dessa, por exemplo, como a cetogênica ou mesmo a low carb, ela pode ser um protocolo por um tempo. Então, nós decidimos que nós queremos eliminar 10 quilos, ok? Qual o protocolo que nós vamos fazer? Vamos iniciar com a cetogênica. Vamos fazer essa dieta e acompanhar até o resultado. Depois eu vou te ensinar a comer de forma tradicional, saudável, para que você não fique privado de nada. Mas é um tratamento. Se a gente pensar um pouquinho... E vai o quê? Uns 2 meses? Um mês? 1 mês e meio. Eu trabalho a cetogênica com 6 semanas, é mais do que suficiente. Se a gente fizer 4 semanas, o resultado já é ótimo. Super me interessei, gente. Olha aí, 10 quilos, olha. É legal, né? Nossa. É bem legal o resultado. E ela dá um resultado muito rápido, sim. Ela tem estudos científicos comprovando que ela aumenta o HDL, que é o que nós costumamos falar que é o colesterol do bem. Ajuda também na questão dos triglicerídeos, óbvio, não tenho mais carboidrato, então os triglicerídeos estão controlados. Eu controlo glicemia, então até para o paciente diabético é uma dieta indicada sim, né, a cetogênica. O que eu acho que cabe uma reflexão aqui é um tratamento. Eu trato você com um protocolo e depois eu vou fazer para você algo diferente, que seja mais adequado para a tua rotina e para a tua realidade e manter a conquista do teu resultado. Porque é complicado isso, né? Às vezes você tá ali, tá fazendo a dieta, passou lá 30 dias, não teve tantos resultados quanto você imaginou e aí... Isso acho que deixa as pessoas um pouco desanimadas, porque você viu que você não chegou naquilo e você se esforçou, mas o que acontece nisso, Elaine? Assim? Então, olha só, por que a gente tem tantas diferenças, né? De dieta para dieta, de profissional para profissional. O que é preconizado dentro da nutrição seria que cada pessoa conseguisse eliminar no máximo 500 gramas por semana. Agora, pensa que desmotivador... Se você fizer uma semana inteira, bem caprichadinho, tomar o tanto de água que eu te pedi, que normalmente é muito mais do que você toma, comer exatamente aquilo e chegar no fim da semana e a gente vai comemorar 500 gramas, não dá. Então, a gente tem que entender que nós somos tudo junto, né? Então, eu preciso registrar o sucesso. Então, se eu não fizer você ter um resultado maior por semana, você vai desistir da dieta. Então, entre você não aderir à dieta, porque você não teve resultado, e eu colocar um protocolo para você, um pouquinho mais restritivo, por um tempo menor, mas eu fazer você chegar mais rápido no teu resultado, eu acredito mais nisso. Sim, porque daí você fica mais contentinha, né? Isso aí. Aí você fala, ai, tá dando certo. Tá dando certo, eu vou continuar para ver se vai...
dá Isso. mais resultado, né? E junto com isso, você registra um sucesso. E quando a gente registra um sucesso com alguma coisa, a gente se sente capaz. E quando você vê que você é capaz, você não quer perder o que você conquistou. Então, dificilmente você vai sair totalmente da dieta depois, porque você fala, eu tô feliz do jeito que eu tô agora. Então, existem muitos benefícios que vão muito além do peso de balança, muito além de um exame de sangue, que eles estão dentro da parte da autoestima e do nosso emocional. Muitas vezes, no começo, você tem pouca mudança do peso de balança. Por isso que a gente usa alguns exames complementares, como a bioimpedância, que é um exame que analisa a composição corporal. Porque o que aconteceu ali na prática, Ju? O paciente, quando nós chamamos para um processo de emagrecimento, a gente sempre fala no consultório, beba água, faça exercício, coma saudável, né? E o fazer o exercício, principalmente, é para que a gente consiga preservar a tua massa magra, a musculatura, e que você elimine só a gordura. E daí o que acontece no primeiro momento? Você muitas vezes ganha massa muscular, porque às vezes são pessoas que não faziam tanta atividade física e agora elas estão, decididas. E a massa pesa, 2020, corpo novo. E daí nisso, o que faz? Elas vão para academia, elas começam a aumentar a massa magra e a massa magra ela pesa mais que a gordura, ainda bem. Então quando você sobe na balança, você tem uma falsa impressão que você não emagreceu, mas na verdade você mudou a composição corporal. Então quando um profissional como eu faço um exame de bioimpedância, eu consigo mostrar para você que gordura diminuiu, musculatura aumentou e no geral você emagreceu sim, muito mais do que você está vendo ali na balança. Sim. E agora voltando lá, low carb, qual que é a diferença delas, assim, exatamente? Entre a low carb e a cetogênica. Ok. Então, assim, a diferença entre a low carb e a cetogênica, Juliana, basicamente aqui. Na low carb, eu tenho a presença das frutas ainda. Na low carb tem. Tenho. E na cetogênica, não. Na low carb, eu tenho os carboidratos ainda presentes, privilegiando os carboidratos mais integrais, o que a gente chama de baixo índice glicêmico. Na cetogênica, não. Na low carb, eu tenho uma dieta que seria de mais fácil adesão e que eu posso fazer por mais tempo. A cetogênica é uma dieta que eu faço um protocolo por menor tempo. Na low carb ainda eu consigo ter um aporte de vitaminas porque eu tenho as frutas. Na cetogênica eu não tenho. Então, na cetogênica, que eu não tenho essas vitaminas, eu tenho que suplementar. E, de novo, eu preciso de um profissional para me assistir. Isso também era uma coisa que eu ia te perguntar, né, Elaine? Essa questão assim, se você não come fruta, se você não come algumas fibras, se você não come algumas coisas, como é que você vai ter essas vitaminas? Ou, né, para substituir isso. E é exatamente essa tua dúvida que consiste o erro de quem pega a dieta pronta da internet, do coleguinha, da revista, porque não entende que está faltando isso. E quando a gente profissional faz esse protocolo, eu tenho consciência disso e o que eu faço, eu suplemento para você durante o período de dieta a vitamina, as fibras, o probiótico. Então tem uma suplementação. Tem uma aí, suplementação, né? Que é prescrita de forma individual para homem e para mulher, de acordo com peso e altura, para que fique a tua dieta que seja saudável para você. Porque, de novo, o que a gente está falando aqui, principalmente na dieta, é o controle do que a gente chama de macronutrientes. Proteína, carboidrato e gorduras, que é o que todo mundo sabe. Mas existem outros nutrientes que são as vitaminas, as fibras, os minerais que tem que ser considerado. Senão a gente acaba tendo essa falta e fica doente, dá problema na pele, no cabelo, envelhece, nas unhas. Olha, ó. As frutas são os maiores antioxidantes. Aí eu falo, poxa, de um lado você emagrece, do outro você envelhece. Não dá né? para ser feliz com os dois? Dá sim, procura um profissional que vai ser feliz com os dois. Quando a gente fala em dietas, é bem importante a gente se preocupar também, Ju, com essa questão de entender o que é para você e levar em consideração a faixa etária que você está. Então, nem tudo são para todas as faixas etárias, né? Tem que levar em consideração qual a atividade física que você consegue fazer. No dia da atividade física, essa alimentação tem que ser diferente, porque eu tenho que dar nutriente para os teus músculos, para que você aumente a massa magra. E esse é um dos outros assuntos importantíssimos, porque as pessoas me perguntam assim, o que faz eu não ter o efeito sanfona? Como eu faço para não ter o efeito sanfona? Porque emagrecer até, de certa forma, é fácil hoje. Você tem muitos recursos, você pega muitas informações fáceis, mas o grande problema é que as pessoas voltam a engordar. Sabe por quê, Ju? Eu vou te explicar o porquê.
Então segura aí, Elaine, que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais para você sobre esse efeito sanfona e também te mostrar na prática como essas dietas podem funcionar. Estamos de volta aqui na Band Paraná. Eu sou Juliana Saraiva e este é o programa Da Sua Maneira. No programa de hoje a gente está com uma convidada muito querida aqui, a nutricionista Elaine Cristina. Estamos aqui na loja da Vida Leve e nós estávamos falando do efeito sanfona. Elaine, por que a gente faz uma dieta, emagrece e logo depois, ou dali um mês, 2, a gente volta a engordar tudo de novo? Eu queria revelar o segredo, Sim. né, Ju? Então vamos lá, eu vou te explicar e vou explicar para quem estiver nos assistindo agora, porque é muito simples de entender, tá? Então assim, o efeito sanfona, ele é ocasionado por 2 motivos. Ou você volta a ingerir muito mais calorias do que você gasta, então aquilo que a gente falou no bloco anterior, sobre a questão de você consumir menos do que você gasta, ou exatamente o mesmo tanto para que você não engorde, né? Ou então, que é o que é mais comum, você fez um processo de emagrecimento, mas você não mudou a composição corporal, ou você perdeu musculatura. 2 situações. Se você não mudou a composição corporal, ela está exatamente igual, então você não vai poder consumir mais energia do que você consumia, você vai engordar. Se você perdeu musculatura e você consumir exatamente igual, você já engorda, porque o que consome energia é músculo. Por isso o trabalho da nutricionista aqui em dizer, você precisa fazer atividade física, porque só a dieta não vai te dar resultado. Não é que ela não vai te dar resultado de balança, mas ela não vai te dar resultado de mudança de composição corporal, que é a única coisa que vai evitar o efeito sanfona aliado ao controle calórico. Então a importância de fazer uma atividade física também, né? Isso, então assim, já sabe, fez um processo de emagrecimento e tem uma conta que a gente usa, embasada cientificamente, que para cada 1 quilo de peso que você elimina, você precisa de 1 mês de peso estável. O que significa isso? Se eu fiz com você um processo de emagrecimento, onde você emagreceu 10 quilos, eu preciso que durante 10 meses você suba comigo na balança todo mês e eu vou mensurar o seu peso e vai estar exatamente o mesmo, para que o teu corpo assuma um novo peso corporal, uma nova identidade. Que ele entenda, isso. Senão a gente... Ele vai tentar buscar o anterior. Ai, meu Deus, o corpo é terrível, né? É terrível. E quanto mais tempo você ficar com o sobrepeso, então tem pessoas que falam, nossa, eu engordei em 1 ano. Ótimo. Se você engordou só em 1 ano, a gente vai tratar isso e logo você volta ao peso anterior. Mas se às vezes a pessoa está 20 anos com aquele sobrepeso, é um trabalho muito maior, porque tem essa questão, sim, do peso estar maior do que o adequado e o teu corpo levar mais tempo para entender um novo peso corporal. Entendi. Gente, agora a gente tá aqui com pets, né, Elaine? Temos alguns pets, que é uma dica. O que é o pets? Que eu vou mostrar pra vocês na prática aqui, algumas comidinhas, como que a gente pode fazer pra fazer essas dietas, né? Isso é pra atender essa questão das pessoas dizerem, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não consigo. E de verdade, muitas vezes a gente sabe, muita correria, né? É muita correria. Hoje as mulheres mais ainda trabalham muito, né? E tem vários afazeres e a comida acaba ficando. Então eu trouxe aqui alguns exemplos práticos. Então, por exemplo, nós temos aqui na empresa as refeições que são de 3 divisórias, onde você tem a proteína, o carboidrato e o legumes. Isso aqui é um prato balanceado. O que a gente entende por um prato balanceado? Ele tem a quantidade ideal de proteína, carboidrato e legumes. Num prato significa metade do prato sempre vai ser a parte mais proteica e nós temos aqui uma parte com os legumes e a outra parte com o carboidrato para compor essa metade do prato. Um prato para uma pessoa adulta ideal é em torno de 300, 350 gramas a refeição. Você não precisa mais que isso, tá? Não precisa se entupir, então. Não, nada de buffet livre, gente. Buffet livre não, buffet livre não é uma coisa legal, tá? Tem que ser por peso, sim. Ainda mais se você quer controlar a questão do peso. Faça o buffet por peso, porque isso vai te ajudar na hora de escolher. Comece caprichando sempre na parte dos legumes ali, da salada, né? Mas também não, tipo, pra mim é uma quantidade.
quantidade. Para você é outra quantidade. Na Tem média, isso? sim, bem legal a tua pergunta. Na média, Juliana, é assim, para as mulheres, a gente tem uma média de 250 a 300 gramas de almoço e para os homens de 350 até 450 gramas, tá? É o suficiente para dar saciedade. O que a gente tem que pensar? A saciedade, ela não é dada pelo peso, ela é dada pelo volume, porque no nosso estômago, o centro sacetogênico é em cima, então literalmente o estômago tem que encher para você dizer, estou cheia. Só que se você colocar coisas muito pesadas, que tem um volume pequeno, como uma lasanha, por exemplo, você vai demorar muito para ficar saciado, porque precisa de muita lasanha. Então o ideal é você... Então, antes de você comer isso aqui, dá para fazer um pratão de salada e comer. Perfeito. O ideal seria sempre ele. isso. Que você fizesse primeiro a salada, tá? Até porque a salada baixa o índice glicêmico dos outros alimentos, que é uma outra história que a gente pode contar numa outra época, que inclusive eu consigo ensinar você a comer a sobremesa sem ficar com a consciência pesada, só se caprichar na salada. Olha só, Elaine. E o que mais que você trouxe aqui pra gente? Uma outra forma da gente titular aqui as dietas é assim, você faz as proteínas separada dos carboidratos e separada, Ju, ainda dos legumes. E isso facilita a tua semana e inclusive facilita o tipo de dieta que você estiver fazendo. Então, se você estiver numa low carb ou numa cetogênica, que a gente explicou agora há pouco, isso aqui é a melhor forma de fazer, porque você vai escolher a proteína que você quer, você vai escolher os legumes que comporta dentro da tua dieta e que completa que você gosta e você coloca no micro-ondas, 1 minuto e meio tá pronto. E pode fazer em casa, Elaine? Pode. Os pacotinhos? Pode fazer. Só, qual é o cuidado? Você tem que comprar pacotinhos que sejam para freezer e micro-ondas, que são livres de bisfenol. Não é qualquer pacotinho, senão a gente, de um lado você resolve a questão nutricional, mas no outro aumenta a toxicidade ali pela composição do plástico mesmo, que não é saudável. Então você pode comprar lá um tanto de carne ou de proteína. Isso. E aí você pode pesar numa balancinha ali a quantidade e pôr nesses saquinhos e congelar. Olha que O ideal, gente. tá, de proteína para você consumir tanto no almoço como no jantar é em torno de 100 a 120 gramas numa pessoa adulta. Quando a gente fala para mulheres, para homem a gente pode chegar a pelo menos 150 gramas. Esse é o mínimo ideal falando de uma população média geral. Claro que o ideal sempre é fazer individualizado. Não adianta então a gente chegar lá e comer 2 bifão. Não. Não adianta comer 2 bifão. A parte muito bacana dessas dietas que diminui um pouco o carboidrato, a nosso favor, é que nós temos na proteína e na gordura mais saciedade. Elas demoram mais a gente sentir fome novamente. Então, um dos benefícios é regular o apetite, que é o que a gente não tem quando a gente come muito pão, muita pizza, que são os carboidratos simples. Você come dali 1 hora no máximo, 1h30, você já está com fome de novo. Diferente do que quando a gente come mais carne e coisas mais gordurosas que dão mais saciedade, se for gorduras do bem, né? Não é para ninguém se acabar aqui no bacon nem na costela de porco. É pra gente comer aqui o azeite de oliva, as oleaginosas, os peixes saudáveis, salmão, atum. Esses são as gorduras que são as gorduras do bem, que vão favorecer o emagrecimento. Eu faço muito arroz com azeite de oliva. Ótimo. Certo? Ótimo. E fica um sabor muito bom. Fica gostoso, um bom azeite de boa qualidade e isso vai te trazer benefícios, né? Tinha até uma época atrás alguns mitos, né? Tipo, o azeite de oliva pode aquecer, não pode. Então, assim, você pode usar o azeite de oliva para fazer a comida, não tem problema nenhum, uma gordura boa. O que acontece é que você perde um pouquinho dos antioxidantes, mas é pouquinho, então é melhor ainda azeite de oliva do que outra opção. Que outro azeite, óleo, banho que se usa, né? Então essa é um trabalho muito bacana que a gente pode fazer de estar planejando a nossa semana, né, Ju? E fazendo uma lista de compras bem feita. Eu sempre falo assim, não vá ao mercado com fome. Essa é a lei básica. Se você for ao mercado com fome, você vai entrar comprando o que tiver no começo e vai terminar comprando o que está perto do caixa, né? Então sempre faça um lanche antes, uma refeição, faça uma lista, priorize as proteínas magras que são mais saudáveis. Hoje a gente tem a questão da carne que está com custo mais alto, nós temos proteínas de outras fontes como frango, como a carne suína, que também é de boa qualidade, que também pode ser colocada não somente a carne vermelha, né, como uma fonte principal de proteína. Capriche nos legumes, traga para casa, higienize,
capricha nas suas frutas, porque temos a parte das vitaminas tão importantes nela. E os legumes, eu até ia te perguntar essa questão, porque a gente fala, é legume, pode comer assim também à vontade, como a salada, porque a salada dá, né? Mas e os legumes? Isso é bem importante, Ju, você falar, porque olha só, os legumes a gente tem que levar em consideração que tem categorias diferentes, tá? E os legumes têm carboidrato, que é aquele que a gente tenta controlar na dieta um pouquinho mais. Então, a parte, principalmente ali quando a gente fala na cenoura, então a cenoura tem um pouquinho mais de carboidrato, mas aí nós temos o brócolis, a couve-flor, que tem um pouco menos, as folhas não tem praticamente nada. Então, o grande segredo não está em tirar algo ou colocar algo, é ter o equilíbrio do consumo. Eu não preciso comer cenoura a semana inteira, nem brócolis a semana inteira, mas eu posso variar isso e eu vario os nutrientes também. Então, sim, tem que ter uma atenção. Senão não pode ser a mesma coisa, né? Não. Vai acabar comendo em exagero, né? O negócio é as folhas mesmo. Ela dá aquela forradinha. É a mesma coisa que eu falo. Outro dia eu vi um estudo muito interessante que diz que os brasileiros, não sei se quem está assistindo é assim, mas os brasileiros, 80% deles comem só maçã ou banana. Né? Maçã ou banana. Então, por quê? Primeiro porque é a nossa criação, segundo porque é uma fruta muito abundante no nosso país, e é mais prático, né? Mas o que acaba acontecendo quando eu como só maçã e banana? Eu acabo restringindo os nutrientes. Então, eu tenho algumas vitaminas e as vitaminas variam nas frutas de acordo com a cor da fruta. Então, eu fico restringindo isso quando eu faço só um tipo de fruta. Então, o ideal é comer de vários tipos. O ideal é que a gente conseguisse fazer pelo menos 7 frutas diferentes por semana. Então, eu vou comer 2 por dia, essa é a dose usual e precisa boa. também comer um monte de fruta. Não é pra se acabar. Dá pra comer a melancia toda também, é uma fatia. Mamão, né? Então, eu devo comer 7 frutas diferentes por semana, que daí eu consigo garantir todos os nutrientes que eu preciso, e 2 frutas diferentes por dia é o ideal, necessário. Tá ótimo o teu aporte de vitaminas, longevidade, ajuda a prevenir envelhecimento de pele, cabelo, unha, tudo de bom. E ajuda mesmo, né? E não é só essa questão do emagrecer, mas a saúde mesmo pede, né? Até essa questão do sono, que a gente vê muito hoje as pessoas dizendo que tem dificuldade em dormir, né? Isso também está relacionado à alimentação, né? Muito. Nós temos hormônios que são precursores do sono, como a serotonina, por exemplo, que existem substâncias que estão presentes nos alimentos que são saudáveis. Então, um jantar muito rico em gordura vai te dar mais dificuldade em você entrar em todos os estágios do sono que vão fazer você ter um sono que a gente chama de reparador, que é aquele sono que você dorme e descansa mesmo com poucas horas. Não é aquele sono que você acorda, dorme a noite inteira, né? Então, isso faz toda a diferença. Elaine, muito obrigada mais uma vez por ter me recebido aqui no seu espaço, que é maravilhoso. E se as pessoas quiserem te encontrar, Elaine, como que elas fazem? Bem fácil, né? Dá para procurar na rede social, Elaine Nutri 1, você vai me achar, ou a nossa empresa Vida Leve, são 4 lojas em Curitiba, uma fábrica e uma equipe que está sempre pronta para receber a todos. Obrigada mais uma vez, Elaine. Obrigada, Ju. Obrigada por estar conosco até agora e eu espero vocês no próximo domingo. Um super beijo. Tchau.